Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma Ecologia Educacional, onde estamos todas as semanas aqui para falarmos um pouco mais sobre educar, para falarmos um pouco mais sobre o poder da nossa comunicação. E hoje trago-vos a última reflexão do livro que eu estive a ler. Já temos estado aqui a falar nestes últimos encontros sobre a importância de nós identificarmos as nossas emoções, mas principalmente a importância de saber utilizá-las de forma útil, não é? Porque elas existem, fazem parte do nosso ser e para a nossa convivência, para a nossa relação com o outro, mas principalmente para melhorar a nossa relação enquanto pessoas, é necessária esta agilidade, não é? Como a autora fala, não é? Susan Davids, neste livro, Agilidade Emocional. E quem não conhece, aconselho-se, procura um livro que fale sobre a inteligência emocional, que fale sobre a forma como nós podemos melhorar esta noção de como é que as emoções funcionam, o que fazer com elas. Aconselho este livro. Foi o primeiro livro lido este ano, 2023. E nesta última parte é muito interessante como é impossível os autores de todas estas áreas que falem sobre desenvolvimento humano, que falem sobre emoções, não falem sobre a importância da infância. E também aqui neste livro, a psicóloga Susan fala sobre a importância de nós também treinarmos não só connosco enquanto adultos, mas treinarmos as nossas crianças para o reconhecer destas emoções. E aquilo que vos trago hoje é só assim um cheirinho, um cheirinho daquilo que já a Maria Montessori falava sobre a autonomia da criança. Porque Maria Montessori falava sobre o facto da criança necessitar de ser autónoma fisicamente, ok? Nós conseguimos ver a olho nu, conseguimos ver isso, não é? Que a criança quer fazer, quer experimentar, quer subir, quer trepar, não é? Quer falar, quer fazer perguntas. Mas a Maria Montessori falava sobre uma autonomia emocional, uma autonomia intelectual. E a autora também fala aqui sobre isto, porque realmente só uma criança emocionalmente capaz, só será capaz emocionalmente se tiver esta autonomia para poder pensar, para poder falar, para poder questionar. E para que isso aconteça é necessário que o adulto se reconheça como um ser humano que está a aprender, que se reconheça como um ser capaz de lidar com as suas emoções, um ser capaz de reconhecer em si também esta autoaceitação enquanto pessoa. Está aqui assim um berbicacho, não é assim? Mas o facto é que com treino tudo é possível. Aquilo que nós não podemos baixar de todos os braços, ainda ontem no workshop que tive na escola do MIGI, falei com docentes, que fiquei muito feliz por isso, foi dizer-lhes o que nós não podemos fazer nunca é baixar os braços. Porque se há bons resultados noutros sítios, nós podemos implementar o mesmo exemplo. Podemos alinhavar, não é? Limar certas arestas e enquadrar melhor a nossa realidade, mas é possível. Não podemos é baixar os braços. Aquilo que a PNL nos diz, não é? Se uns fizeram e tiveram resultado, nós também podemos aprender e fazer igual. É a técnica da modelagem. É a base da PNL. Então, se um consegue, outros também irão conseguir. E aqui o que eu vos trago hoje é uma reflexão sobre a forma como podemos treinar esta autonomia. E a autora começa neste último capítulo exatamente a explicar que agora existe um grande cuidado por parte dos adultos sobre a autoestima da criança. E que é maravilhoso, é top. Tá? É maravilhoso, temos esta consciência de que algo deve ser feito. Até porque nós tivemos já do passado o exemplo de uma educação mais autoritária, uma educação fechada, uma educação que não permitia ter uma opinião, ou seja, sentir-se ouvida, sentir que a sua opinião tinha valor.
Então, em contrapartida, o que acontece é que existe uma real preocupação dos adultos para que a autoestima da criança e do jovem esteja assegurada, seja saudável. O que acontece, e agora passo a citar, é que as nossas tentativas de criar os nossos filhos de modo a serem mais capazes e confiantes, estamos agora muito empenhados em protegê-los de experiências diversas que receamos poderem prejudicar o seu equilíbrio mental. O que é que a autora diz aqui? É que, com tanto medo, tanto receio, aquilo que se passa de uma forma geral é que estamos a colocar as nossas crianças numa redoma. Não queremos que eles sofram, não queremos que eles passem por certas necessidades, então estamos a guardá-los numa redoma. E o perigo disto é o quê? É que não gostamos, temos uma boa intenção, só que não estamos a permitir que eles, a nível emocional, se criem, explorem, experimentem, passem por certos acontecimentos, por certos momentos que para a nossa visão enquanto, muitas vezes, mãe, pai, possa até ficarmos preocupados, ou seja, vai-nos doer, contudo são essenciais para o crescimento emocional daquela criança, daquele jovem. As pequenas frustrações que a vida apresenta fazem parte da vida e é com elas que a criança vai crescer. Nós, adultos, o nosso poder é exatamente estar ao lado da criança, estar ao lado do jovem e orientá-lo de uma forma imparcial, de uma forma que ele saiba, que ele sinta que estamos a ser completamente genuínos no nosso ajudar e que não existem julgamentos ou críticas da nossa parte. E porquê que eu vos falo disso? Porque o que acontece muitas vezes é que com esta redoma a criança não é preparada para estar com o outro, pode até ser brilhante em termos académicos, em termos de conteúdos, mas não sabe depois relacionar-se com o outro. Então, mesmo a nível profissional, não vai conseguir ter um sucesso que espera, ou que os outros esperam dele, porque não se vai conseguir relacionar com o outro. Então, mesmo nas escolas, já há muito que se fala e já há muito que se batalha sobre o facto da relação, das emoções, serem também trabalhadas pelos docentes e pelos não docentes e por toda a comunidade escolar. Porquê? Porque todos relacionam com os jovens. Então, a autora fala que esta agilidade emocional que o adulto deverá ter até para passar depois ao jovem é exatamente como utiliza a palavra vacina, como se fosse uma vacina para que o jovem, não é que ele vá deixar de sentir dor, porque não vai, nós não conseguimos, não temos esse poder, contudo, ele vai conseguir ultrapassar as suas dores. Porque é essa a nossa visão enquanto mãe, pelo menos a minha é, quando eu me for, eles conseguirem ultrapassar os obstáculos que têm à sua frente. Enquanto eu cá estiver, estarei sempre a apoiar. Não estarei a fazer por eles. Posso sugerir, mas estarei mesmo só a apoiar. Mas a minha intenção é que eles se tornem adultos, não é? Jovens e adultos autónomos, não só financeiramente, mas principalmente emocionalmente. E é desde a infância que se trabalha isto, com pequenas coisas. Já vamos falar mais à frente. E a autora continua a falar, deste último capítulo, é realmente destinado à parte mais da infância e de como nós, adultos, podemos ajudar as crianças a terem esta noção, este conceito, o seu autoconceito saudável, permitindo que confiem em si, confiem nas suas opiniões, que confiem nas suas argumentações. E para isso é necessário que o adulto seja o primeiro a dar esse exemplo. Não só enquanto pessoa, ok? De confiar em si, de saber o que quer, ter os seus valores bem alinhados, mas também um exemplo enquanto adulto, eu ouço-te, eu vejo-te a ti, criança, sendo uma pessoa que és.
este princípio é maravilhoso, é um dos princípios da atenção plena, não é? Que é o igual valor. A criança saber que tem e que sente, não é só o saber a nível cerebral, é o saber a nível emocional, o sentir, o sentimento que ele tem, que se sente, que sabe que é válido para o seu adulto, é válido tanto a sua opinião como a opinião do outro parceiro. O igual valor é realmente a base para que a criança se sinta ouvida, se sinta vista. E a autora dá aqui um ênfase muito giro sobre o facto de esta capacidade que nós, adultos, temos, ou que deveríamos ter, de encarar, de perceber as nossas emoções, de distanciarmos-nos das emoções e de saber utilizá-las de uma maneira próspera e de uma maneira útil, desenvolvem aspectos depois da nossa vida, tal como a resiliência, a moralidade, a força de vontade, iniciativa, a saúde, estabilidade psicológica e êxito nas relações, que vão desde a infância até depois, na idade adulta, e continuam na idade adulta. E é muito giro que ela vai buscar uma expressão, como eu estava a dizer há pouco, do país onde ela nasceu, da África do Sul, que fala sobre o sambona, que é uma forma de cumprimento na língua zulus e que quer dizer eu vejo-te. E este significado de eu vejo-te é como nós fazemos o nosso cumprimento: olá, estás bom, como estás? Mas o eu vejo-te vai para além. Eu vejo-te e logo por eu te estar a ver, tu existes. E este eu vejo-te para a criança é exatamente a permitir que ela se sinta a existir. Nós estamos a olhar, estamos a permitir que ela fale, que ela realize, e nós estamos ali com os olhos realmente a vê-la, a senti-la, a ouvi-la. Isto é uma relação que se vai criando desde o bebê. Desde o bebê. E é muito engraçado como a autora fala sobre, e leva-nos depois para o tal conceito que os psicólogos chamam de vínculo seguro, e fala sobre isto. E que é fundamental, passo a citar, é fundamental para a criança poder avançar corajosamente pelo mundo mais vasto. O vínculo seguro é o que traz estabilidade à vida emocional da criança, acompanhando-a na adolescência e até à formação das suas relações adultas. Mais uma vez aqui, agora falando da adolescência, muitas vezes falam sobre as dores de cabeça que é os filhos adolescentes. E eu não digo que não, até porque todas as faixas etárias dão dores de cabeça para os pais e para os professores. Contudo, é na infância que se trabalha a adolescência. Mas isto não quer dizer que agora, tendo um filho ou tendo alunos adolescentes, que não se pode fazer nada. Pode sempre, sim, fazer mais alguma coisa quando nos informamos, quando estudamos um bocadinho sobre as necessidades físicas, biológicas, por exemplo, do adolescente, conseguimos compreender melhor. Não é para justificar, é para explicar aquilo que se passa com aquele jovem. Muitas vezes o que nos falta é exatamente esta formação, esta educação sobre certas faixas etárias. Mas aqui ela fala, mais uma vez, tudo tem começo onde? Na infância. E na infância, trabalhando esta relação, este vínculo seguro, que é a base de uma criança emocionalmente saudável, a autora continua e diz o seguinte: o vínculo seguro é a ideia de que eu, em toda a minha glória, assim como em toda a minha fetidez e imperfeição, sou amado e aceite, permitindo-lhe não só correr riscos no mundo, mas também correr riscos com as suas emoções, sabendo que não vai ser invalidado, rejeitado, punido ou envergonhado por sentir o que sente. Pode testar a tristeza, a felicidade ou a raiva e perceber como lidar ou reagir a cada uma destas emoções. Este parágrafo, então, que fala sobre o poder deste vínculo e que dá
esta ideia de que nós adultos, se queremos efetivamente educar de uma forma respeitosa, de uma forma equilibrada, de uma forma saudável, não podemos transmitir as nossas crenças, as nossas limitações, até da nossa infância. É complicado. Porque nós estamos muito agarrados às nossas crenças, não é? Mas não é impossível. O que é que nós precisamos? Precisamos de ter tempo, precisamos de tempo para nos conhecer a nós e precisamos de tempo para conhecer melhor a criança. E isto tudo é feito com o quê? Com informação, com educação sobre a infância. E apesar de acolher e permitir que a criança fale, explore, experimente as emoções, isto não quer dizer que sejamos permissivos. Porque tal como nós falámos logo no início, não é? Viemos de uma educação muito rígida, queremos fugir dela e muitas vezes o que acontece é que caímos na permissividade. Então, a criança pode sentir tudo, pode fazer tudo. Não é bem assim. A autora continua e explica tão bem sobre isto. Diz assim: para que fique claro, embora criar os seus filhos para eles serem emocionalmente ágeis implique reconhecer e aceitar os seus sentimentos sem os censurar, tal não significa que tenha de tolerar birras ou comportamentos irracionais. Pode ajudar os seus filhos a perceber que os seus sentimentos são reais, são importantes, como os de qualquer outra pessoa. Vejo que estás muito irritado com a tua irmã bebê. E sim, compreendo que neste momento queiras dá-la a outras pessoas. Sem sugerir que cada sentimento requer uma ação, ou seja, estamos só a validar, não estamos a dizer que aquilo é correto ou incorreto. É aqui que entra o discernimento, o distanciamento, diz a autora. Ao ajudar o seu filho a aprender a definir a emoção e a encará-la objetivamente e a criar distância entre o impulso e a ação. Está a fortalecer a ideia de que, embora ele não precise de conter os sentimentos, às vezes tem que conter o seu comportamento. E é aqui que a pulga, é aqui que acontece muitas vezes os enganos na parentalidade, os enganos nas opiniões. É que ser firme, ser respeitoso com a criança é exatamente ensiná-la que nós podemos sentir, tal como todos nós, sentimos muitas vezes emoções com maior raiva ou ódio, vou falar agora uma palavra assim mais forte, não é? Sobre certas pessoas ou situações que nos tiram do sério, não é? Podemos senti-las, podemos olhar para elas e pensar, ok, isto é um sentimento que eu tenho, isto acontece por esta razão. Mas travamos o nosso impulso, porque é esta a diferença nossa entre os animais e os seres humanos. É quando temos um córtex pré-frontal para utilizar. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos junto com o outro. E perceber que o outro também tem as suas emoções e os seus sentimentos. Não vamos agora aqui andar todos à batatada. Ok? E é muito engraçado, não é? Porque muitas vezes as pessoas... eu tenho noção disto em relação ao trabalho, em relação à minha profissão, que fazemos tudo, e eles fazem de mim o que querem no bom sentido, galhafadas, brincadeiras, rebolar no chão, mas quando a João diz que não a alguma coisa, muitas vezes sem utilizar a palavra não, eles percebem que naquela situação, opa, espera lá, se ela está a falar assim, se ela está a ter este comportamento é porque é uma coisa séria, então realmente eu não vou poder fazer. Como, por exemplo, quando batem uns aos outros, não é? Aquele impulso que eles têm de fazer e eu seguro-lhes a mão. Eu contenho. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, principalmente em creche, eu nem sequer profiro uma palavra. É só a minha comunicação não verbal. E eles entendem, eles percebem. Opa, espera aí, isto eu não posso fazer. Ok? Porque
uma educação respeitosa, uma educação que permite que a criança fale, opine, que experimente as suas emoções, não é permissividade. Ok? Não é. Então, temos que ter atenção sobre, às vezes, aqueles vídeos que todos nós estamos a ver nas redes sobre as crianças espojadas no chão, situações assim. Temos que olhar com uns olhos, não só para aquilo que estamos a ver, mas tudo o que está no contexto. Ok? Tudo o que está no contexto. E ela continua. A autora continua e fala sobre o vínculo seguro, realizado entre os pais, não é? E a criança, é um vínculo que promove a autonomia. Lá está, aquela palavra que nós começámos a falar. E mais uma vez agora, a psicologia vem comprovar aquilo que a querida doutora Maria Montessori falava sobre a autonomia não só física, mas emocional e mental. E a autora Susan fala-nos sobre as ações autónomas são aquelas pelas quais somos inteiramente responsáveis e que partem do nosso eu profundo, sem coerção do exterior ou dos nossos impulsos imponderados. Esta frase pode ser até ouvida e pensada assim, ok, mas uma criança pequena não consegue ter este domínio sobre os seus impulsos, até porque as neurociências vêm nos dizer que um cérebro maduro será só a partir dos 23, 25 anos. Tudo bem, ok. Isto não quer dizer que não seja treinada a criança desde o início, desde a infância. Se nós queremos realmente que aos 20 e poucos anos a nível cerebral esteja realmente maduro, emocionalmente estável, emocionalmente saudável, temos que fazer as coisas antes. Temos que começar na infância. Certo? E ela diz o seguinte, que para nós treinarmos, seguem algumas sugestões sobre a autonomia. E ela diz-nos o seguinte, honre o seu filho, honre-o por quem ele é de facto e não por quem quer que ele seja. Isto parece uma coisa tão simples, não é? Mas o facto é que, na grande maioria das vezes, o que acontece é que nós estamos sempre à espera que seja de outra forma. Que seja melhor, que seja o melhor. E claro que sim, nós temos esta tendência para que seja o melhor, não é? É isso que nós esperamos, é isso que nós queremos para quê? Para que seja melhor para ele. Contudo, muitas vezes esta pressão não é sentida da mesma forma pelo jovem, pela criança. Existe, pois, um peso e uma expectativa que ele acha que tem que fazer pelos pais. Eles fazem até de forma inconsciente. Isto não quer dizer que não se dê importância também ao resultado. Atenção. Ela falou-nos aqui há pouco também sobre... devemos sim encorajar e elogiar o processo e não só o erro e não só o resultado. Contudo, se estamos constantemente só a elogiar o processo e não estamos também a elogiar o resultado, o que acontece é que muitas vezes a criança tenta, não consegue, tenta, não consegue, o que acontece é que a criança não evolui também. Então, tudo bem, claro que sim, temos que elogiar o processo, o esforço. Contudo, quando este esforço não tem o resultado que a criança precisa ou que a criança almeja, a nossa função enquanto adultos é também perguntar, opa, espera aí, já fizeste, voltaste a fazer, não deu resultado, então vamos fazer outra coisa diferente. Quais são os teus pontos a melhorar? Porque elogiar o esforço só, dizendo apenas isto, vamos elogiar o esforço e não o resultado, também é uma visão limitada sobre aquilo que a criança é capaz de fazer. Então também estamos, mais uma vez, a colocá-los numa redoma, que já vimos que não é emocionalmente saudável. Então também não podemos cair em extremismos só por certos conceitos que vamos ouvindo falar. Ok? Daí a importância de lermos um bocadinho mais,
Daí a importância de eu vos falar sobre temas e trazer livros e dar sugestões de leitura para quem quiser. Porque me fazem muito sentido a mim, porque até para vos explicar melhor não é só uma questão da minha opinião. São estudos feitos. Ok? Então, honrá-lo por quem ele é de facto e não por quem ele quer, ou melhor, por quem nós queremos que ele seja. Claro que nós temos esta sensação, este querer, mas tem que ser doseado de uma forma a ajudá-lo no seu processo, com foco no resultado que ele precisa, que ele quer. Isto aqui é uma dança, uma agilidade emocional, como diz a autora. Realmente o título do livro foi muito bem escolhido. Outra sugestão que a autora nos fala é sobre dar-lhe uma verdadeira escolha sempre que possível. Não é o mesmo que não definir limites, ou não estabelecer expectativas, ou ceder a todos os seus caprichos. Dar-lhe a verdadeira escolha sempre que possível. E agora este ponto fez-me lembrar aquilo que a Isa Minatel fala sobre as microdecisões e macrodecisões. E onde há pouco tempo nós no módulo de Educador Consciente falámos sobre isto. Se nós estamos no inverno, por exemplo, nós não vamos permitir que a criança vá para a rua com roupa de verão. Ok? A macrodecisão é nossa. Roupa quentinha para se vestir. E chegamos ao quarto da criança e colocamos em cima da cama 3 calças, uma de bombazina, outra de ganga, outra de polar. Meu amor, escolhe quais são as calças que queres vestir. É uma microdecisão. A macrodecisão foi feita por nós. Estamos a falar de crianças mais pequenas. À medida que a criança vai crescendo, vamos ter que dosear ou balançar, não é? Haver esta dança sobre aquilo que a criança pode efetivamente escolher. Mas quando a criança escolher, que seja ela a escolher verdadeiramente e que tenha a responsabilidade da sua escolha e a consequência da sua escolha também. Muitas vezes o que acontece nas escolas, isto aconteceu há bem pouco tempo, é que são votações, a votação é feita, existe o resultado, mas não vai ao encontro das expectativas dos professores, então vamos mudar isto tudo. O que acontece é um mau comportamento por parte dos alunos. Porquê? Porque ficaram revoltados. Foram boicotadas as votações feitas por eles. Então não houve uma verdadeira escolha. Estamos a falar muitas vezes de jovens de 13, 14 anos. Isto acontece em algumas escolas. A minha pergunta é, para quê? Para que é que isto acontece? Não há uma lógica, não há uma utilidade nisto. Se era para ser uma votação feita pelos jovens, fazia-se a votação. Se não era para ser feita pelos jovens, então dizia-se, não, vai ser a escolha dos professores. Porque assim, porque assado, era-se verdadeiro, era-se genuíno. Com este tipo de exemplos, não se consegue ter um vínculo seguro, não se consegue ter uma relação entre professor e aluno, com este tipo de situações. Ok? Continuando. Outra sugestão. Exponha os argumentos para as decisões que toma, quando a escolha não for possível. Quando a escolha não for possível, dada a escolha à criança, exponha os fundamentos das decisões que está a tomar. Se o seu filho, em idade pré-escolar, lhe perguntar porque é que tem que lhe dar a mão para atravessar a rua, porque eu disse, não é uma razão que promova a autonomia. Porque sim. Eu ouvi muitas vezes porque sim. Fazer muita pergunta. A resposta mais adequada será porque és pequeno e os condutores no carro podem-te não ver. Podem-me ver a mim, que sou mais alta. Tu és mais baixo e eles do carro podem não te conseguir ver bem. Então é uma questão de segurança. Muitas vezes este tipo de argumentos ou este tipo de explicação dada à criança é vista como muita conversa, muito mimimi. O facto é que quanto mais nós explicarmos, quanto mais nós conversarmos, mais estamos a treinar a criança para a sua autonomia.
Estamos a explicar efetivamente o que se passa à sua volta. Estamos a explicar modelos de vida. Estamos a explicar como ela no futuro poderá fazer também com os seus. Então não é uma questão de muita conversa, mas é uma questão de muita autonomia. Porque a criança é capaz sim de entender, e mesmo que muitas vezes em pequenina possa não entender o vocabulário, ela vai entender a forma como tu falas, vai entender a tua intenção, vai entender a tua postura. Todo este caminho é feito com o objetivo de quê? De aumentar, de desenvolver o vínculo seguro com a criança. Se nós, eu gosto muito de utilizar mais uma vez este exemplo que é como é que vamos começar? Como é que se começa tudo isto que se fala, não é? Tudo aquilo que eu venho aqui falar convosco. Um dos exercícios que eu mais gosto e que consegui perceber isso, até para transmitir aos outros uma coisa que eu já fazia, não sabia bem o nome, é realmente olhar para o outro, para a criança, como se ela fosse um adulto. E não é uma questão de mas ela não é adulta, ela não tem a maturidade, ela não tem a mesma capacidade, a autonomia. Ok, não é isso, não é esse, no olhar não é esse. Se fosse um adulto, como é que eu responderia naquela situação? Na situação com a criança, se fosse com um adulto, como é que eu responderia? Naquela situação, se fosse com um adulto, a atravessar a estrada, como é que eu podia dizer? Da mesma forma, olha, vem para aqui para o meu lado, se calhar não dávamos a mão, ou dávamos a mão, depende, vem aqui para o meu lado, porque se calhar a mim vê melhor e a ti não. Tão simples quanto isto, até porque há adultos que são mais altos, mais baixos. Agora, o facto é tão mais fácil nós olharmos para a criança e perceber esta forma de respeito, esta forma de criar um vínculo seguro, de perceber que educar para as emoções, que educar não é só que tenham ou não boas notas, ou que estejam ou não numa boa escola, mas é necessário também haver uma educação sobre as emoções em casa e na escola, que também esse conteúdo vai fazer parte não só da sua vida, mas também vai depender também depois do seu sucesso enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto cidadão. Perceber que realmente como começar isto é olhar para a criança não como um ser pequenino e incapaz, mas como uma pessoa que ela já é. É uma pessoa. É um ser. E só essa mudança de olhar permite-nos muitas vezes ter o tempo para parar e pensar, espera, se fosse com um adulto, eu não responderia assim. Se fosse com um adulto, eu não pegava no braço e sentava. Se fosse com um adulto, eu não dizia cala-te. Ok? Continuando, já vamos agora vamos para a quarta sugestão da autora, de como nós podemos treinar esta autonomia com a criança. Quarta e última sugestão diz-nos o seguinte: minimize as recompensas externas, como autocolantes, brinquedos ou dinheiro, por fazer xixi no bacio em vez de na fralda, por exemplo, ou fazer os trabalhos de casa ou por tirar boas notas. E aqui voltamos mais uma vez ao ajudar, ao elogiar o seu esforço, sem dar demasiada importância ao resultado, contudo, também olhando para o resultado, percebendo que se aquele processo não correu da forma como era esperada para a criança, para ela, não é na nossa perspectiva, na perspectiva dela, nós podemos ajudá-la. E ajudá-la exatamente a permitir que ela olhe para si enquanto pessoa, consiga ver quais são os aspectos e os pontos de melhoria e atuar nesses pontos de melhoria, porque nós estamos todos a aprender. E esta autoavaliação, ajudada pelo adulto, seja pai ou professor, depende também
da autoavaliação que esse adulto é capaz de fazer. Então isto é uma pescadinha de rabo na boca. Isto é uma pescadinha de rabo na boca. Porque aquilo que nós adultos podemos fazer de uma forma diária era exatamente este momento de autorreflexão. E não é uma coisa assim do outro mundo ou completamente esotérica. Enquanto tomamos duche, por exemplo. Enquanto tomamos duche. Ou enquanto bebemos um copo de água quando chegamos a casa. É um momento de conexão e de pensamento. Hoje o meu dia, como correu? Como é que eu reagi? O que é que aconteceu? Como é que eu me sinto? Esta autorreflexão vai interferir não só na nossa saúde emocional, mas depois também na saúde emocional das crianças que estão à nossa volta. E é aí que, mais uma vez, eu batalho no sentido em que, se é necessário trazer esta consciência à parentalidade, porque realmente não existem informações para pais, agora já vou insistir algumas, mas o facto é que na grande maioria das vezes as pessoas, os adultos, não vão estudar para ser pai, nem mãe, o que é às vezes um pouco contraproducente, porque é aquilo que nós vamos fazer durante mais tempo, se calhar, não é? Mas efetivamente existem profissionais que se dedicam e que escolheram essa profissão. E então, na minha visão, um profissional de educação deverá ter sim este momento de autorreflexão de forma diária e sistemática. Porque escolheu estudar e efetivamente estudou para estar a fazer parte, não é para fazer parte da educação de uma criança. Da educação académica, ok, tudo muito bem. Contudo, mais uma vez, já as múltiplas inteligências já nos vêm dizer que não estão, nada é separado. Então as emoções estão juntas com a parte académica, com as competências académicas, não se separa. Porque o que acontece é que depois temos um ser humano, um adulto, um jovem, que sim, sabe toda a matéria, sabe tudo e mais alguma coisa, mas não sabe exercer esse seu conhecimento na prática com outros seres. Então do que é que lhe vale esse conhecimento? Bola. Então sim, todos os docentes, todo o pessoal que se relaciona com jovens nas escolas, crianças, jovens, tem que ter a noção que uma coisa é serem emocionalmente incapazes, e é uma pena porque é um desperdício de vida. Contudo, tem que se lembrar que dessa sua não decisão em querer aprender mais sobre emoções e aprender a ouvir e a sentir e a identificar as suas emoções e trabalhar com elas no seu dia-a-dia, essa decisão de não querer saber mais vai influenciar de forma negativa um aluno, a vida de um aluno. E se nós sabemos que existe um professor para 30 alunos, que é muitíssimo, atenção, que as turmas são gigantes, que não deviam ser, são outros 500, um professor que não esteja emocionalmente capaz, que decidiu não querer estudar sobre a sua inteligência emocional, pode destruir a vida de 30 alunos. Sabendo que um professor tem mais do que uma turma, é só fazer as contas. E isto eu não posso tolerar. Por mais empatia que treine em relação aos adultos, que é o meu calcanhar daqueles, não posso aceitar que um profissional de educação não se queira dar a uma nova aprendizagem e que fique estanque naquilo que aprendeu na faculdade. Não pode. Um médico
está todos os anos a atualizar-se. Porquê? Porque a medicina não para, porque a ciência não para. O ser humano também não. O ser humano está em constante evolução. As crianças de hoje não são as mesmas crianças de há 5 anos atrás. De há 20 anos atrás. Não são ciências exatas, são ciências humanas. Então é necessário sim uma atualização. É necessário sim perceber, opa, o que é que se passa comigo que eu não estou bem, não me sinto bem, é o quê? Por mais aspectos que toda a estrutura deve ser reformulada e por mais aspectos negativos que o nosso sistema educacional possa ter, e estamos a falar de ordenados, estamos a falar de horas letivas, estamos a falar disso tudo, mas isto é um brio da pessoa, é um brio do ser humano. Não é para irmos aprender porque somos bem remunerados. Não, atenção. Nós escolhemos esta profissão. Há o brio profissional e há o brio pessoal. Ok? Temos um poder extra ou um peso extra porque escolhemos a profissão que está ligada à educação. Mas eu acredito que todas as pessoas, todos os seres humanos deveriam ter este brio pessoal em querer saber mais sobre si, de querer tomar melhores decisões. Há um extra sobre quem decidiu ir para a docência. Quem decidiu fazer parte da comunidade escolar e ser um assistente operacional. Ou o senhor que fica no portão, ou fazem parte de uma escola. Estão-se a relacionar todos os dias com jovens. Ok? É muito importante termos a noção que não é só por nós, enquanto adultos. É pelo exemplo que aquele jovem, aquela criança está a ter sobre nós. Então, a noção que é necessário sim conhecermos-nos a nós, perceber as nossas emoções, acolher as nossas emoções, aprender a geri-las, aprender a distanciar o pensador do pensamento. É esta a ideia que eu vos queria transmitir hoje. Todas as semanas é exatamente este o objetivo, que a ecologia traga momentos de reflexão e sugestões de como fazer diferente, não só porque está na moda fazer diferente ou porque está na moda agora, mas pelo sentimento genuíno de que não é uma questão de moda, é uma questão de respeito pelo ser humano. É uma questão de respeito pela nossa vida. Nós temos esta vida para ser vivida, para ser desfrutada. Estamos aqui para viver em pleno. E viver em pleno é exatamente conhecer-nos. Quem é mãe, quem é pai, quem é professor, quem trabalha com crianças, tem um extra. Que é, além de não desperdiçar a sua vida, é também não destruir a vida de quem está a olhar para ela. Porque nós somos o exemplo. Ok? Nós somos o exemplo. E era isto que vos queria trazer hoje. Deixo-vos aqui esta sugestão de livro. Se querem perceber mais sobre as emoções e como é que podemos torná-las úteis, não é? Porque as emoções não existem, emoções negativas ou positivas. Elas existem e cabe-nos a nós decidir o que fazer com. Não é? E aconselho mesmo este livro de Susan David, Agilidade Emocional. Liberte-se, abrace a mudança e prospere no trabalho e na vida. É um livro muito fácil, de leitura fácil, de uma escrita muito prática, com exemplos da vida dela, não só enquanto profissional, mas também a nível pessoal. E era isto que vos queria trazer hoje. Desejo-vos uma excelente semana. Para a semana estamos cá outra vez. E estou muito contente porque em março vamos ter aqui convidados na nossa ecologia. Vai ser então mais uma ecologia a pares, está bem? Um beijinho muito grande
e boa semana!